João capítulo 3, versículo 16, alguns chegam a dizer que este é o versículo que resume toda a Bíblia, e é também o versículo que resume toda a história entre Deus e o homem, entre Deus e você e eu, e nós. Esse texto diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero que você pense por um minuto no que está acontecendo nesse final de ano. Muitas pessoas no final deste ano estão comemorando algo que não experimentaram. Muitas pessoas estão olhando para um presépio que representa o nascimento de Jesus. Muitas pessoas estão dando e recebendo presentes. Muitas pessoas estão se confraternizando. Muitas pessoas estão se reunindo, estão falando de Deus, estão até citando Jesus. Mas a maioria destas pessoas não experimentou ainda a realidade do que é o verdadeiro Natal. E eu quero rapidamente desafiar você a pensar sobre isso, e mais do que isso, eu quero desafiar você, nesta noite, experimentar o poder do Natal. O Natal, queridos, é a história de um Deus amoroso. Esse texto projetado diz que Deus amou o mundo. E quem é este mundo do qual a palavra de Deus fala? Este mundo somos nós, é a humanidade, sou eu e você. E por que essa frase é tão espetacular? Alguns podem dizer, tem algumas pessoas que têm a autoestima muito alta, muito elevada, e quando você fala assim para aquela pessoa: olha, Jesus te ama, aquela pessoa que tem uma autoestima elevada, ela diz: mas é claro que me ama, é claro, eu sou muito bom, eu sou muito certo, é claro, Deus tem toda razão em me amar. Muitas vezes essa pessoa está dizendo isso porque ela de fato não conhece o que a Bíblia fala acerca do mundo. A Bíblia diz que um dia Deus nos criou, você e eu, nós somos projetados, somos fruto do sonho de Deus. Deus sonhou com você, Deus sonhou comigo, Deus nos criou. Neste aspecto nós somos criaturas de Deus, neste aspecto nós somos filhos de Deus. O Natal, queridos, com todo respeito, nós participamos das comemorações, nós nos alegramos, mas o Natal não é sobre o Papai Noel. O Natal é sobre o Papai do céu, é sobre o teu Pai celestial, aquele que criou o mundo, aquele que criou a humanidade. Ele nos criou para sermos amigos dele, ele nos criou para andarmos em comunhão, em relacionamento vivo com ele. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento o homem pecou, o primeiro casal pecou, eu pequei, você pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus, distantes estão da glória de Deus, estão distantes do amor, estão distantes da graça, estão distantes do poder de Deus, estão distantes da presença de Deus. Por quê? Porque todos nós pecamos. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte. Todos nós pecamos, e todos nós temos recebido por salário a morte. De fato, queridos, a Bíblia revela que nós temos uma natureza caída e pecaminosa dentro de nós. A Bíblia nos mostra que a tendência do homem é se rebelar contra Deus, a tendência do homem é desobedecê-lo, a tendência do homem é afrontá-lo,
A tendência do homem é se distanciar de Deus, por causa dessa natureza dentro de nós. E a Bíblia diz que por causa dessa natureza pecaminosa, que nos distancia de Deus, a palavra diz que por causa disso, nós temos recebido morte nas nossas vidas. Quando eu falo morte, eu não estou me referindo apenas à morte física, escute isso. Há pessoas sentadas nesse auditório, há pessoas me ouvindo agora, que podem estar vivendo morte em sua existência. A morte de sonhos, a morte de relacionamentos, a morte da alegria e da felicidade. A paz já morreu no seu coração e no seu lar faz tempo. A morte da saúde. E a Bíblia diz que a morte é salário de pecado. Nós pecamos e por isso a morte tem nos atingido. Jesus disse: o inimigo, o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, e é isso que ele tem feito com tantas pessoas. E neste Natal, muitas pessoas vão estar sorrindo por fora e chorando por dentro. Muitas pessoas vão estar se abraçando com um ar de amor, mas por dentro, feridas, machucadas, isoladas, tristes. Muitas pessoas vão dar presentes, vão receber presentes, mas se sentirão vazias. Por quê? Porque não experimentaram o poder do Natal. Viverão um Natal de aparência e não experimentarão a essência do Natal. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós estamos aqui porque João capítulo 3, versículo 16, aí sim, ele diz que este Deus maravilhoso, ele nos amou, ele amou gente desobediente. A diferença entre o Papai do céu e o Papai Noel é que contam por aí que o Papai Noel é aquele bom velhinho que dá presente para quem foi bom o ano inteiro. Não é verdade? Se você foi bom o ano inteiro, e tem alguns pais que até ameaçam os filhos dessa forma: filho, se você não se comportar, olha, o Papai Noel vai esquecer de você. Papai Noel é um bom velhinho que de bom não tem nada, porque o amor dele é um amor interesseiro. Ele vai presentear quem foi bom para ele. Mas a grandeza do amor do nosso Deus é que ele não amou gente boazinha. A grandeza do amor do nosso Deus é que ele amou pessoas caídas, rebeldes. Jesus não encontrou nenhuma casa em Belém que pudesse dar lugar a ele, e isso não mudou nos nossos dias. O amor de Deus é tão maravilhoso porque ele amou aqueles que não o amavam. A Bíblia diz que ele nos amou primeiro. A Bíblia diz que ele nos amou quando nós o rejeitávamos. O amor de Deus é tão especial que Jesus nos amou na cruz, pendurado naquele lugar, morto por nossos pecados. Naquele momento ele dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. É por isso que esse versículo diz: Deus amou ao mundo. Deus não amou santos, Deus não amou obedientes, Deus amou gente como eu e você, pessoas falhas, limitadas, pecadoras. Esse texto diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que ele fez alguma coisa. Escute isso: quem ama faz, quem ama se expressa, quem ama se mexe. Deus não ficou apenas nos amando do céu, mas ele me viu, ele viu você, ele nos viu nas nossas dores, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, com a nossa natureza pecaminosa dentro de nós. E a Bíblia diz que ele nos amou de tal maneira que ele se levantou da sua glória, que ele fez algo. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus Cristo para morrer por mim e por você. Nós vamos trocar presentes. É capaz que você já tenha recebido presentes, já tenha dado presentes nesse final de ano, mas o primeiro presenteador da história foi Deus. Ele foi o primeiro a dar um presente, e o presente foi Jesus.
Jesus é o presente de Deus. Jesus é o presente que o Pai deu para a humanidade. Jesus é um presente que o Pai deu para você. A Bíblia diz que Ele nos amou de tal maneira que Ele deu. Ele nos amou de tal maneira que Ele presenteou. Ele nos amou de tal maneira que Ele ofereceu Jesus para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Muitas pessoas vão comemorar o Natal esse final de ano, mas a maioria delas jamais recebeu o presente que Deus deu. Você já recebeu esse presente na sua vida? Você já se abriu para a grande dádiva de Deus? Você já abriu o seu coração para receber Jesus na sua vida? A Bíblia diz, em João capítulo 1, versículo 11 e 12, que este presente dado por Deus tem que ser recebido. Está escrito, Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Pastor, eu creio que eu tenho Jesus, afinal Ele morreu por mim. Pastor, eu creio que eu tenho Jesus, porque Ele morreu por mim na cruz. Jesus foi um presente oferecido na cruz. Todo presente tem que ser recebido. Eu quero desafiar você nessa noite a receber Jesus. Eu quero desafiar você nessa noite a desembrulhar esse pacote. Eu quero desafiar você nessa noite a abraçar esse presente e deixar que esse presente abrace você. A Bíblia diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê, não é para todos os homens, Ele morreu por todos, mas somente aquele que nele crê, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Você tem que entender que Jesus foi oferecido na cruz do Calvário, mas agora, queridos, tem a nossa parte. A parte de Deus foi oferecer Jesus, a nossa parte é recebê-lo. Como que eu recebo Jesus? Como eu posso experimentar o poder de Jesus na minha vida? Como eu posso experimentar o poder do amor de Deus? Primeiro, pela fé. É para todo aquele que nele crê. Eu preciso crer em Jesus. E crer aqui é mais do que dizer eu creio. É mais do que cantar lindas canções de Natal. Crer é uma atitude. Assim como eu disse que amar é uma atitude, porque Deus amou, Deus se levantou e fez algo, porque Deus amou, Ele ofereceu o Filho. Quero que você entenda, crer implica agir. Quem crê, age. Quem crê, faz alguma coisa. Quem crê, se mexe. Quem de fato crê que Jesus Cristo é o presente de Deus, é alguém que vai se abrir para esse presente. Quando o anjo apareceu para Maria e fez o primeiro anúncio de Jesus, o anjo disse: descerá sobre ti a virtude do Altíssimo. E ele faz aquele anúncio que para uma jovem noiva parecia o fim da sua vida. Você vai ficar grávida sem ter casado. Você imagina isso? O que estava em jogo naquele momento, quando Maria ouviu aquilo do anjo? Você vai ficar grávida sem estar casada. Ela tinha sonhos para a vida dela. Ela estava prestes a se casar. Como toda noiva, ela estava fazendo planos. E de repente o anjo vem e diz: olha, Deus está pedindo para você entregar o seu futuro. Deus está pedindo para você entregar a sua reputação. Deus está pedindo para você entregar o seu tempo. Deus está pedindo para você entregar tudo.
Quando aquela jovem olha para o anjo e diz assim, que se faça em mim a vontade do Senhor, ela está dizendo, eu me entrego completamente para Ele. Eu recebo o presente chamado Jesus. Eu recebo Jesus na minha vida. Não me importa o futuro, a reputação, nada. Eu simplesmente me entrego. Ela estava fazendo uma entrega total. Ela estava dizendo, está aqui a minha vida. Eu estou assinando um cheque em branco. E Deus vai preencher o valor e o preço. E eu vou pagar. Eu estou me entregando totalmente nas mãos do Senhor. Você já experimentou esse Natal na sua vida? Você já experimentou receber Jesus com tamanho nível de entrega, de profundidade? Você já experimentou isso, um relacionamento vivo com Jesus a esse ponto? A ponto de dizer, Senhor Jesus, os meus sonhos são teus, a minha vida é tua, meu futuro é teu, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu coloco no teu altar, eu coloco diante da tua presença. Eu não sou mais meu, eu sou teu. Aquele que crê não vai morrer. Quando nós nos entregamos a Jesus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, a Bíblia diz que a vida eterna entra em nós. Há pessoas que pensam que a vida eterna é algo que vai acontecer só depois que você morre. É bem capaz que você tenha ouvido algum pregador dizendo assim, você quer ter vida eterna? Anda com Deus e quando morrer você vai receber vida eterna. Mas a palavra de Deus diz que de fato quando morrermos vamos para um lugar maravilhoso com Deus. Porém, a vida eterna começa no dia em que você entrega a sua vida na mão de Deus. A vida entrega começa no dia que você recebe o presente chamado Jesus. A Bíblia diz assim, todos aqueles que creem no Filho de Deus têm a vida eterna. A Bíblia diz que quando você crê nele, você não morre, a morte é cancelada na sua vida, as coisas começam a mudar dentro de você. Quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. É por isso que a Bíblia diz que nós devemos entregar o nosso caminho ao Senhor, e o mais, tudo Ele fará. Se Jesus entrar na sua vida, Ele vai transformar a sua vida. Se Jesus entrar no seu coração, Ele vai tocar na tua alma. Se Jesus entrar no teu ser, Ele vai te dar paz interior, Ele vai perdoar os teus pecados, Ele vai te lavar e te purificar, Ele vai te dar uma nova natureza santa e justa, Ele vai começar uma obra dentro de você. E este é o poder do Natal, queridos. Não é uma vida de aparência, mas é realidade espiritual.